Olá, eu sou o Gildo e hoje eu vou falar um pouco mais sobre Zeus, mas sobre a perspectiva se o Zeus fosse um ser humano, enfim, se ele fosse um homem, uma pessoa, como seria as características dessa pessoa, como seria essa pessoa aqui entre nós. Certamente muitas pessoas têm dessas características, mas nem sempre a gente nota, né? Nem sempre a gente percebe que tem relação aí com os deuses, com as heranças que nós temos dos antepassados. Bom, se você gostar do vídeo, pode e puder dar uma curtida, enfim, me seguir, eu vou ficar bem feliz e mais empolgado em continuar falando sobre os deuses da mitologia grega e também sobre esses deuses, como se eles seriam se fossem humanos. Bom, esses Zeus pequenos, esses Zeus crianças, seria aquela criança que desde cedo consegue dizer não de maneira contundente, de maneira firme. É aquela criança que desde cedo ela vai falar não e não vai sentir-se mal por causa disso. É aquela criança que desde cedo aprende a falar não para as coisas que não quer. E logicamente saber falar não é uma característica muito importante para todas as pessoas, não só crianças, mas também como adultos. Vai ser aquela criança que gosta de brincar com soldadinhos de chumbo, e logicamente com esses soldadinhos ele imagina ser o general, ser o coronel que está comandando essa tropa aí. É aquela criança que solitariamente vai gostar de criar mundos invisíveis, mundos imaginários que supostamente, futuramente, ele almeja em governar, em mandar nesse mundo. Então é aquela criança que desde cedo já tá ambicionando, mesmo que inconscientemente, o poder futuro, o poder econômico, o poder político, enfim, que já desde cedo já tem aí a tendência a gostar de governar, gostar de liderar, gostar de estar à frente das questões. É aquela criança que não gosta muito de ler livros e também não é aquela criança que gosta de ficar divagando sobre os sentimentos, sobre os acontecimentos. Ele não gosta, não se importa com essas questões. É aquela criança que, se os pais não tiverem pulso firme, não souberem exercer sua autoridade, ele pode se tornar um pequeno tirano. Sim, aquela criança que manda nos pais e que, infelizmente, nós vemos que nos dias de hoje existem esses pequenos tiranos. E é uma característica aí dessa criança Zeus, se Zeus fosse criança, é um Zeus aí exercendo a sua pequena tirania sobre os pais que não têm condições de impor limites aos seus filhos. Quando adolescente, quando entra na adolescência, desde cedo esse homem Zeus vai procurar lidar com figuras de autoridade, seja de autoridade na escola, seja de autoridade no comércio, no bairro, enfim, ele sempre vai procurar estar desde cedo se relacionando, conversando, estabelecendo amizades com pessoas, com homens que têm alguma representação de autoridade. Figuras de autoridade atraem esse rapaz aí para que ele busque estabelecer algum tipo de contato, algum tipo de amizade. Na escola ou até mesmo na faculdade, apesar de ele não gostar muito, não ser muito chegado a ler livros e tudo mais, ele vai ser aquele líder natural, aquele líder do grupo que naturalmente consegue estabelecer, liderar o seu grupo de maneira natural, de maneira que ele não precisa fazer muito esforço para que ele atinja esse alvo. Quando chega mais na juventude, é aquele rapaz que vai ser sexualmente muito ativo. Ele vai sempre estar exercendo a sua sexualidade desde cedo, porque lembrando que uma das características do Deus, é ser um Deus extremamente namorador, conquistador, que teve muitos relacionamentos afetivos, muitos casamentos e tudo mais. Então, esse rapaz, Zeus, vai ter desde cedo aí
essa sexualidade aflorada, essa sexualidade bem à flor da pele. Ele pode não ser inteligente, pode ser inteligente, mas não é o intelectual da turma. Não é aquele que fica ostentando, que lê muitos livros e tudo mais. Apesar de ter uma inteligência natural. Com as mulheres, ele sempre vai buscar as conquistas. Lembrando que o Zeus foi um grande conquistador. Então esse homem aí vai buscar conquistar as mulheres. Então a arte da conquista, a arte de conquistar uma pessoa, de conquistar algo, é algo que fascina, é algo que instiga esse homem Zeus. É algo assim que o aproxima do poder. Então, para esse homem Zeus, o poder é afrodisíaco, o poder é estimulante, o poder é algo assim, viciante até em alguns casos. Então, as mulheres, ele vai gostar muito de exercer a arte da conquista. Apesar que depois de conquistado a mulher, ele não consiga ser um bom amante. Ele não permite que as suas emoções venham para fora de maneira mais natural. Então ele sempre vai ser aquele homem que, apesar de ser bom conquistador, ele não é um bom parceiro para um período de tempo maior, mais longo. Então ele busca conquistar as mulheres, mas não curte muito, não é bom na arte de fazê-las continuar apaixonadas por ele. Então é aquele homem que conquista, depois de conquistar, o relacionamento que pode se transformar até de aparências, um relacionamento até de certa frieza, né, emocional, porque realmente ele não é aquele homem emotivo, né, que deixa as emoções virem à tona, tal como seu irmão, o Poseidon. Mas enfim, o homem Zeus é esse homem aí que não curte nem um pouco as DRs, aqueles assuntos que a gente discute de relacionamento, por que é isso, por que é aquilo, por que deu certo, por que não deu certo. Então, ele é um homem que não curte, odeia esse tipo de coisa. Com os homens, ele tem um relacionamento de muita camaradagem, se os homens forem adversários, ou até mesmo de certo respeito, se os homens forem adversários. Porque ele imagina que um homem que é um adversário hoje pode ser um aliado amanhã. Então os homens podem representar, digamos que interesses. Os homens são basicamente para estabelecer contatos de poder ou de poder econômico, mas enfim, os homens são representados, são tomados por esse ponto de vista. Ele é aquele homem frio que não vai ter dificuldade em demitir um funcionário, não vai ter remorso em cortar os cargos, em lidar com demissões, se for o caso. Então é o homem que pode ser muito impetuoso, muito frio, digamos assim, em questão aos sentimentos das outras pessoas, mesmo porque ele é o homem que não lida muito bem com seus sentimentos. Aliás, ele nem deixa essas questões virem muito à tona na maior parte das vezes. Bom, sexualmente, seria um macho alfa no nosso dia a dia. Aquele macho que é o mais poderoso, que tem poder econômico, poder político, é o homem que deu certo, é o homem que no nosso mundo conseguiu vencer na vida. Então esse é o homem Zeus, o homem que conquistou o sucesso, que tem sucesso, seja econômico, seja político, mas enfim, o prestígio e o sucesso são características do homem Zeus, desse homem Zeus aqui entre nós. Se você está gostando do vídeo aí, tal, apesar de ser um vídeo amador, como todos os que eu faço, eu gostaria de pedir que se vocês curtirem tal,
os comentários, né, sobre os Zeus nos dias de hoje, pode dar uma curtida aí, dar uma comentada, enfim, me seguir no canal, que eu vou ficar bem feliz. Bom, enfim, esse homem Zeus, quando ele procura se casar, ele vai procurar sempre uma mulher que represente aquela mulher dependente, aquela mulher que vai ser uma boa dona de casa, uma boa mãe para os seus filhos e tudo mais. É um casamento basicamente tradicional. E se ele tiver relacionamento aí, algum vínculo com o patrão dele, ele pode até tentar em se casar com a filha desse patrão, para logicamente unir o útil ao agradável. Bom, quando esse homem tem filhos, ele vai tentar moldar os filhos, isto é, vai tentar interferir na vida dos filhos como uma figura patriarcal, um grande patriarca faz tradicionalmente, né? De tentar governar a vida dos seus filhos, das suas filhas, estabelecer namoros, carreira e tudo mais. Vai ser um pai assim meio invasivo, né? Um pai meio que autoritário em algum aspecto. Na minha idade, essa maturidade atingida pelo homem de meia idade pode trazer muitos problemas em relacionamento a pessoas, porque ele vai finalmente chegar a uma idade que a gente vê que não pode ser, nem tudo pode ser resolvido apenas pela razão, que às vezes a gente precisa deixar as emoções virem à tona. Então ele pode ter muitas dificuldades, nos seus relacionamentos, seja com a família, com os filhos, com a esposa, ou seja até mesmo no trabalho, liderando, governando as suas equipes. E na terceira idade, isso é, na velhice, ele é aquele velho que tem tendência a ser muito introspectivo. Basicamente, não falar nada, não ter muitas amizades com muitas pessoas. Esse homem apresenta algumas dificuldades, apesar de muitas características boas, tais como a liderança, a organização, o senso de justiça e tudo mais. Ele tem algumas dificuldades. Basicamente, a grande dificuldade dele é em relação a lidar com o emocional, seja dele ou seja das outras pessoas. Ele tem muita dificuldade em lidar com esse aspecto da existência. E também ele pode não ter consciência do que ele é, consciência do que ele representa, e também falta de consciência para os demais. E ele pode ser aquele homem que tem muita teoria, mas tem muita pouca prática. Muita teoria e pouca prática. Bom, hoje é só. Próximo Deus falarei sobre o Hades, sobre o deus grego, e depois sobre o homem Hades, como seria no nosso mundo, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela atenção. Abraço.